Salve galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o Jadson do canal Só Xbox e Só Xbox Games. Vamos dar uma conferida daqui a pouco, falta menos de 5 minutos para começar essa revelação do PlayStation no vídeo The Road to PS5. E tá aqui, já vou mostrar na tela pra vocês. Um salve legal aí pra todo mundo aí. Eu acabei de almoçar correndo pra vir aqui conseguir conversar com vocês. Dá uma olhada aí pra ver o que será mostrado do PlayStation 5. A gente curte Xbox, a gente também curte games em geral. Então vamos ver o que será lá atrás das linhas inimigas dessa vez. Será que o PlayStation 5 será mais poderoso que o Xbox Series X? Será que o PlayStation 5 terá retrocompatibilidade com todos os PlayStation ou apenas com o PlayStation 4? Ou apenas com alguns jogos? Vamos tentar dar uma olhada aí e conhecer todas as especificações técnicas. Eu acho que eles vão liberar até a aparência do console hoje, né? Então é isso aí, pessoal. Eu acho que vocês já estão me vendo legal. Só deixa eu arrumar aqui que tá meio... a minha câmera aqui, ó. Vai começar já, ó. Já vai começar. Quase na hora. Um minuto e meio, galera. Essa musiquinha da estreia do YouTube tá me deixando enjoado já, né? Porque o YouTube não te permite que o criador de conteúdo selecione a música da estreia. Até coloque imagens diferentes ali, né? Esse tempo aí é muito grande, né? É 2 minutos, se eu não me engano, antes da estreia. Eu baixei um pouquinho o áudio da estreia ali, porque essa musiquinha já tá chata já. Incomoda um pouco às vezes. Falta pouco, galera, falta pouco. Eu vou colocar em tela toda já ali, ó. Aqui, ó. Vamos ver o que vai ser o PlayStation 5. Será que ele tem armas, cartas na manga para combater aí o poder do Series X? Será que ele será mais poderoso? Salve Angico! Salve galera! Ué, o canal é de Xbox, tá falando do PS5. KK Gamers, a gente tá falando de games, né? A gente tá dando uma olhada atrás das linhas inimigas também. Vamos conhecer. É um videogame e eu curto PlayStation 4 também. Por mais que tenha preferência de Xbox, vamos dar uma olhada aqui nas configurações. Unfortunately, we had to cancel the talk that we had planned for GDC. But we do have some super exciting news about PS5. And who better to bring that to you than the one and only Mark Cerny. Without further ado, over to you, Mark. Thank you, Jim. Mark Cerny. Lots of chances later on this year to look at the PlayStation 5 games. Today, I want to talk a bit about our goals for the PlayStation 5 hardware and how they influenced the development of the console. I think you all know, I'm a big believer in console. PlayStation, aí mostrou o PlayStation 2, mostrou o PlayStation 3. Substantially new capabilities. There's a lot of learning by the game developers, hopefully not too overwhelming, and soon there's games that could never have been created before. Now, it used to be that as a console designer, you'd somehow intuit what would be the best set of capabilities for the new console, and then build it in complete secrecy. For the PlayStation consoles, that period lasted through PlayStation 3, a powerful and groundbreaking console, but also one that caused quite a lot of heartache, as it was initially difficult to develop games for. So, starting with PlayStation 4, we've taken a different approach, roughly centered around 3 principles. The first of these is listening to the developers, which is to say that a lot of what we put into a console derives directly from the needs and aspirations of the game creators. We definitely do have some ideas of our own, but at the core of our philosophy for designing consoles is that game players are here for the fantastic games, which is to say that game creators matter. Anything we can do to make life easier for the game creators or help them realize their dreams, we will do.
So about once every 2 years, I take a tour of the industry. I go to the various developers and publishers, sit down, and discuss how they're doing with the current consoles and what they'd like to see in future consoles. This requires weeks on the road, as reaching the bulk of the game creators involves talking to well over 100 people at something like 24 publishers and developers. And it is incredibly valuable. By the way, the feature most requested by the developers, that was an SSD, which we were very happy to put in the hardware, but a lot of problem solving was required. I'll be doing a deep dive on the SSD and surrounding systems later on in this talk. It's also key to make a generational leap while keeping the console sufficiently familiar to game developers. I think about this. Cara, que historinha, cara. Enrola muito pra falar. Mostra o PlayStation 5 de uma vez. With PlayStation 1, 2, and 3, the target was a revolution each time with a brand new feature set. That was great in many ways, but time for the developers to get up and running got longer with each console. In the past, I've called this time to triangle. Here's what I had for those 3 consoles. To be clear, I'm not talking about time to make a game. Developers will be ambitious, and it may take them 6 years or so to realize their vision. What I'm talking about. Tá falando da diferença de facilidade de desenvolvimento também dos jogos do primeiro PlayStation, do 2, do 3. E a facilidade que eles estão tentando implementar no PlayStation 4 para os desenvolvedores também. Arquitetura de hardware. For each feature, what value it adds, and whether it's worth the increase in developer time needed to support it. So with PlayStation 4, we were able to strike a pretty good balance between performance and familiarity. We got required learning back to PlayStation 1 levels. With PS5, the GPU was definitely the area we felt the most tension between adding new features and keeping extensão, features. Ultimately, I think we've ended up with something under a month of getting up to speed. That feels like we're striking about the right balance. I'll go into a bit more detail later today about our philosophy with the GPU and the specific feature set that resulted from it. It's also very important for us, as the hardware team, to find new dreams, by which I mean something other than CPU performance, GPU performance, and the amount of RAM. The increase in memória RAM também. the past 2 decades has been astonishing, but there are other areas Incrementação de gráficos, é claro, isso é óbvio, né? Value to the game creators, and through them, the players. That's why the SSD was very much SSD directions to explore, regardless of what came out of the conversations with game developers and publishers. The biggest feature in this category is the custom engine for audio. That's today's final topic. Motor customizado de áudio. Vai melhorar o áudio pro áudio 3D e tal. Cara, isso aí já não é novidade. O Xbox já tem o Xbox já tem o áudio muito melhor com o Dolby Atmos também, né? So here again are the 3 principles. The first being enabling the desires of developers. Para mim o som não é novidade. To me, the SSD really is the key. O SSD também já não é mais novidade. A game changer. And it was the #1 ask from developers for PlayStation 5. As in, we know it's probably impossible, but can you put an SSD in it? That was a discussion we were also having internally. It was clear that nada de novidade até agora, por enquanto, né? Was having a positive impact. A lot of things that would simply have been impossible at Blu-ray disc speeds were now possible. At the same time, though, in 2015 and 2016, when we were having these conversations, developers were already banging up against the limits of the hard drive, and a lot of developer time was being spent designing around slow load speeds. I want to focus in on just one number here, which is how long it takes to load a gigabyte of data from a hard drive. The difficulty being that hard drives are neither particularly fast nor flexible. If all your data is in one block, which is frankly not very likely, you can load 50 to 100 megabytes a second, depending on where the data is located on the hard drive. Salve aí pra Laguna, mano, Francisco, salve! Galera, tá demorando a mostrar, tá falando sobre a velocidade do, em comparação do HD. Cara, tá enchendo linguiça, cara. Porque a gente já sabe, quem conhece sabe que o SSD ele é muito mais rápido que um HD normal. Tá mostrando como que era a performance do PS4 HDD, que é o HD normal, mecânico, pra fazer comparação com o SSD do novo PlayStation 5, né? As well as sourced from multiple locations within those files. So lots of seeks are needed at 2 to 50-ish milliseconds each.
My rule of thumb is that the hard drive is spending 2/3 of its time seeking, and only 1/3 of its time actually loading data. Putting all of that together, a gigabyte is very roughly 20 seconds to load from home. Muito detalhe técnico que não interessa agora. Now, a gigabyte is not much data. Games are using 5 or 6 gigabytes of RAM on PlayStation 4, so boot times and load times can get pretty grim. Or to put that differently, as a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load. As a player, you wait for the game to boot, wait for the game to load, wait for the level to reload every time you die, and you wait for what is euphemistically called fast travel. And all of that leads to the dream. Como a Microsoft já falou a mesma coisa, a possibilidade de fast travel, viagens rápidas em jogos de mundo aberto gigantes realmente se tornando viagens rápidas através da nova velocidade do SSD e carregamento rápido, né? Então isso aí já não é novidade para ninguém. O problema é que eles perderam a novidade porque anunciaram depois, né? Esse é o problema. As for time to load a gigabyte, this is next gen we're talking about, so memory is bigger. Instead, we should be asking how long to load 2 gigabytes. And the answer is about 1/4 of a second. I mean, that's amazing. We're talking 2 orders of magnitude, meaning very roughly 100 times faster. Which means at 5 gigabytes a second for the SSD, the potential is that... Vai fazer uma demonstração agora do tempo de carregamento, né? Do load, com certeza. A half dozen gigabytes and fades back up again. Same for a reload, you're immediately back in the action after you die. And fast travel becomes so fast it's... Sim, o carregamento até na hora que você morre no jogo e retorna vai ser muito mais rápido. Tá, isso a gente já sabe que vai acontecer no Xbox Series X também. So blindingly fast that we might even have to slow that transition down. Pretty cool, right? But for me, this is not the primary reason to change from a hard drive to an SSD. The primary reason... Ainda falando da mudança do hard drive pro SSD. Tá sim, galera, tá demorado, tá bem enrolado, na verdade. Tipo, se eu tenho um console mais poderoso, eu já começo a apresentação mostrando a quantidade de teraflops, que é hoje o que vale pra galera é teraflops, né? Say we're making an adventure game and we have 2 rich environments where we each want enough textures and models to fill memory. Which you can do as long as you have a long staircase or elevator ride or a windy corridor where you can ditch the old assets and then take 30 Cara, eu tô achando muita encheção. Muita encheção, sério. Falando de tempo, de quando os desenvolvedores usavam tipo um elevador, né? Durante você estava num jogo dentro do elevador, era uma tela de carregamento disfarçada. Isso não vai mais acontecer, já é o que não vai acontecer também no Xbox Series X. All those twisty passages are there for a reason. There's a whole subset of level design dedicated to this sort of work, but still, it's a giant distraction for a team that just wants to make their game. So when I talked about the dream of an SSD, part of the reason for that 5 gigabyte a second target was to eliminate loads, but also part of the reason... o carregamento de 5 gigabytes por segundo. As in, what if the Esse SSD is so fast that as the player is turning around, it's possible to load textures for everything behind the player in that split second. If you figure that it takes tudo vai estar carregado, você olhou, tá carregado, não vai ter mais aquele delay de carregamento de textura, que já é o que vai acontecer também no Xbox Series X, tá? Nada diferente. For example, we might group all the data together for each city block. That removes most of the seeks, and the streaming gets faster. Claro, ele tá dando um exemplo ali de quando você tá num jogo mundo aberto, com uma cidade tipo GTA, não vai ter mais aquela percepção de as coisas estão se gerando na tua frente, a olho nu ali, você tá conseguindo ver um carro aparecer, uma árvore aparecer, um prédio começar a renderizar na tua frente. Claro, com essa velocidade dos SSDs dos 2 consoles de nova geração, no Xbox Series X e no Play 5, isso vai ser muito difícil de acontecer. Não é para acontecer, na verdade. And you end up with hard limits on the player's run speed or driving speed. The player can't go faster than the load speed from the hard drive. And finally, I'm sure many of you have noticed that... Cara, mostrando como é que é a instalação de patch via HD, vai mostrar via SSD, é encheção de linguiça pura.
muita coisinha pra dizer que tem muita coisa boa, mas não é, cara. O Xbox Series X já tem isso A tudo. brand new file has to be constructed that includes the changed portion. Otherwise, every change would add a seek or two. Even so, you can occasionally see this happening on game titles. They start to hitch once they get patched enough. With an SSD, though, no seeks, so no need to make brand new files with the changes incorporated. Quero ver a reação da galera que tá assistindo. Deve ter um monte de gente xingando. Mostra de uma vez, fala de poder. Mostra a aparência do console. Será que eles vão mostrar a aparência do console hoje? Não sei. On PlayStation 4, game data on the hard drive feels very distant and difficult to use. By the time you realize you need a piece of data, it's much. Eu acho que eu vou até me retirar aqui da frente do computador, não. Tá difícil, né? Tá difícil. Eu vou assistir o Netflix agora e já volto, tá, pessoal? Complicado. A lot of the 8 gigabytes of system memory is idle. It's just waiting there to be potentially used. On PlayStation 5, though, the SSD is very close to being like more RAM. Typically, it's fast enough that when you realize you need a Aqui, eu vou ficar até aqui, ó. Sumido aqui pra vocês. There's no need to have lots Tem o of botão data X na frente ali, ó. memory waiting to potentially be used. A different way of saying that is that most of RAM is working on the game's behalf. This is one of the reasons that 16 gigabytes of GDDR6 feels right for PlayStation 5. The presence of the SSD reduces the need for a massive intergenerational increase in size. So, back to the dream of the SSD. Here's the setup. Eu tô aqui, eu tô brincando, galera. Tô aqui sim. No Não vou embora, não. Design freedom, meaning no twisty Tô aqui, ó. Apareci, tá, pessoal? More game on the disk and more game on the SSD. And finally, those patch installs go away. The reality, though, is that the SSD is just one piece of the puzzle. Compressão, a coerência, mapeamento, sistema de entrada e saída do arquivo, check-in e load. You can see this on PlayStation 4. If I use an SSD with 10 times the speed of a standard hard drive, I probably see only double the loading speed. Realidade de um SSD. For PlayStation 5, our goal was not just that the SSD itself be. Cara, eu acho que a Microsoft nem focou muito nessa de mostrar a velocidade. Até mostrou, né? Mas não focou muito nisso porque o Xbox Series X mostrou muita coisa, né? É muita feature a mais, muita feature boa, muito poder também. Então a Sony tá focando muito nessa apresentação em falar de SSD, cara. Pô, para de falar de SSD, a gente sabe que vai ser mais rápido. É porque é uma apresentação da GDC, né? É pros desenvolvedores, então a gente tá vendo uma coisa que não é pro público em geral também. É também pro público, mas a Sony não soube separar isso aí. Tô falando coisa muito técnica para developers, para desenvolvedores, mas eu poderia apresentar uma coisa mais sucinta para o público que quer saber sobre o PlayStation 5. Eles não fizeram isso. Estão conseguindo ouvir a minha voz bem aí, pessoal? So to solve all of that, we built a lot of custom hardware, namely a custom flash controller and a number of custom units in our main chip. The flash controller in the SSD was designed for smooth and bottleneck-free operation, but also with games. Controlador flash customizado, cara. O que é isso? Eu vou estar falando disso agora. Eu acho que eu que estou muito ansioso também para saber, né? Porque eu acho que como era para ser na GDC isso aí, é uma feira para desenvolvedores também, né? Obrigado, Felipe LNXY5400 por seguir o canal no Mixer. Muito obrigado. Oi, Kaique, boa tarde. Interface com 20 canais, é isso? 5.5 GB por segundo. With a 12-channel interface, the most natural size that emerges for an SSD is 800. Tudo relacionado ainda ao SSD, pessoal. Sério. Vocês acreditam que ele está falando ainda do SSD? Sério, ele está falando ainda. Ele está falando ainda do SSD! Ultimately, we resolved this question by looking at the play patterns of a broad range of gamers. Arnaldo, aquela foi complicado, né? 8 teraflops em 16 bits, cara, isso não existe, né? Caramba. Ele quis iludir a galera, eu acho, aquela vez lá. And so we locked in on that 825 gigabyte size, while also preparing multiple strategies so that those who want more storage can add it.
I'll go through the details in a moment. Back to the flash controller. On the other side, it connects to our main custom chip via 4 lanes of Gen 4 PCIe. And inside the main custom chip is a pretty hefty unit dedicated to I/O. Before we talk about what that does, let's talk compression for a moment. Salve, Diego! Salve! Angico, tá enrolando muito, né? Salve, Rafael, muito obrigado, cara. Again on PlayStation 5, but on my 2017 tour of developers, I learned about a new format called Kraken from Rad Game Tools. It's like zlib's smarter cousin. Simple, similar types of algorithms, but about 10% better compression, which is pretty big. That means 10% more game on the UHD Blu-ray disc or on the SSD. Kraken had only been out for a year, but it was already becoming a de facto industry standard. Half of the teams I talked to were either using it or getting ready to evaluate it. So we hustled and built a custom decompressor into the I/O unit. Tempo de descomprimir os dados entre entrada e saída do I/O. Cara, isso aí é coisa técnica mesmo, tá, pessoal? Coisa bem técnica. E não diz nada. Ainda não diz nada. The unit itself is capable of outputting as much as 22 gigabytes a second if the data happen to compress particularly well. Salve, Lucas! Boa tarde. That custom decompressor equates to 9 of our Zen 2 cores. Ó, decompressão Kraken, I/O, entrada e saída, memória de sistema. Ele não tá falando nenhum dado assim, nenhum dado palpável ainda, tá? Ô Brian, não sei, os caras estão enrolando pra falar do PlayStation 5, mas eu acho que o Xbox ainda vai. Its primary purpose is to remove check-in as a bottleneck. There's 2 dedicated I/O coprocessors and a large RAM pool. These aren't Zen 2 cores. They're there principally to direct the variety of custom hardware around. Angico, tá liberado já faz um tempinho já. Eu avisei aqui no canal, no outro canal até que tava liberado. Final de semana, se eu não me engano. No sábado liberou. E aí, Gustavo 1527, obrigado por seguir o canal no Mixer aí, valeu demais. Salve, Fabrício, boa tarde. Como é que tá? Tá dando pra ouvir a minha voz e a voz do maluco ali falando, porque esse maluco só tá enrolando, né? Só tá enrolando. É coisa muito técnica, não mostrou? É como eu falei, galera. Se a Sony quer mostrar pro seu público que o seu console é o mais poderoso, já começa o vídeo mostrando que tem poder. Mas não, é muita falação, cara, muita falação. An unattractive option. It could really hurt the GPU performance. So we've implemented a gentler way of doing things, where the coherency engines inform the GPU of the overwritten address ranges and custom scrubbers. Ele tá falando da engenharia interna, tá, pessoal? Ele tá falando sobre como é que vai funcionar ali para os desenvolvedores, né? Sistema do chip principal, com a memória ali integrada, esse sistema do Kraken aí, de compressor, Kraken. Mas nenhum dado ainda numérico sobre CPU, GPU, teraflops, nada ainda. O Arnaldo Júnior vai tomar Rivotril. Ó, o SSD do PS5 vai rodar 5.5 GB por segundo. Beleza. Valeu, Gustavo. Cara, streaming, claro, carregamento super rápido, isso aí a gente já sabe, cara. Esse Cássio, dá dó, cara, dá dó é porque tá complicado. Dá dó de quem tá ouvindo o cara lá, tem gente com sono lá assistindo o cara. Eu acho que é bem complicado assistir um negócio assim, né? Boa tarde, Griffin, e aí, cara? E aí? Os caras começam uma apresentação dessa, que é para desenvolvedores, é claro, mas anunciaram para o público em geral e não começaram falando nada de poder, nada de muita inovação, não. Começaram só enchendo linguiça sobre SSD, só isso. If your purpose in adding more storage is to play PlayStation 5 titles, though, ideally you would add to your SSD. Diogo, acho também que eu vou assistir um filme no Netflix e volto depois. Pelo menos o início do filme, né? Porque, pela previsão, essa apresentação irá durar 52 minutos exatos. As for which ones we support and when, I'll get to that in a moment. They connect through the custom I/O unit, just like our SSDs. Tá falando ainda de SSD, eu achei que tinha mudado um pouco, mas não mudou ainda o discurso. All the other features I was talking about. Here's the catch, though. Pode sim, pode ser Brota. Pode anunciar lá. Games that rely on the speed of our SSD need to work flawlessly with any M2 drive. When I gave the Wired interview last year, I said that the PlayStation 5 SSD was faster than anything available on PC.
PCI Express 3.0, 3.5 GB por segundo. And 4 lanes of that cap out at 3.5 gigabytes a second. In other words, Jeffrey, SSD é o lema da Sony agora, é só SSD, não fala mais nada. Claro, vai falar, tem que falar alguma coisa além disso, né? A gente tem que esperar aqui, mas isso aí já tá meio datado, né? Falar de SSD, a Microsoft também já revelou o SSD, já revelou expansão SSD. Todo mundo já sabe que a velocidade vai ser muito rápida de carregamento em ambos os consoles. Apples and oranges though, because that commercial M2 drive will have its own architecture, its own flash controller, and so on. For example, Dando exemplos sobre o carregamento do SSD, sobre a especificação do SSD. É verdade, ele começa, ó, já estamos falando de SSD, agora vamos dar um exemplo do SSD do PlayStation 5, é assim mesmo. Verdade, Jeffrey. Cara, PC desde 2010 com SSD de alta velocidade, claro, agora tem os mais novos, NVMe, que inclusive é o do Xbox, né? Tem a tecnologia Velocity da Microsoft também, da arquitetura de velocidade. A Sony só fala de SSD, drivers M2 e vai. É antigo isso, tá? Agora, o que vai falar? SSD, não? When games hit beta as they get ready for the PlayStation 5 launch at year-end, we'll also be doing some vai mostrar como o tempo de carregamento do PlayStation 5, é isso? Load dos jogos também? Será que vai mostrar ao vivo? Diogo, parece que novidade vai ser somente SSD. Salve, Judá! Salve, boa tarde! Ó, é para os desenvolvedores. Balance, evolução balanceada e revolução. Evolução balanceada e revolução. Opa, new features. Vamos lá. Of course, many of these capabilities result in more performance. That's part of why a PlayStation 5 teraflop is more powerful than a PlayStation 4 teraflop. É mais poderoso do que os teraflops do PlayStation 4, mas não falou do Xbox. Do something with the GPU that could not have been done before. And we need higher performance per watt. Alta eficiência. Double the performance of some GPU component. We don't want to find out we've doubled the power consumed and the heat produced. Consumo de energia da GPU e tal, por isso a eficiência energética. Backwards compatibility was handled masterfully by AMD. They treated it as a key need throughout the design process. As our solution to adding new features without blindsiding developers, we made sure that if there were new significant features, compatibilidade, retrocompatibilidade, familiar para os desenvolvedores, tá, todo console é hoje em dia. Ray Tracing, tá, tudo que eu já sabia. Before I get into the capabilities of the GPU, I'd like to make clear 2 points that can be quite confusing. First, we have a custom AMD GPU based on their RDNA 2 technology. What does that mean? AMD is continuously improving and revising their tech. For RDNA 2, their goals were, roughly speaking, to reduce power consumption. Reduzindo, cara, o consumo de energia, beleza. A arquitetura da GPU, otimiza a performance da GPU, isso tá falando tudo isso, ó. Tá, uma feature nova, tal, que faz isso, que não é mais nova, é claro. Arnaldo Júnior, eu jogaria um ovo podre, cara. Salve CRWL, Sony tá enrolando muito, Até de papelão boa. If you see a similar discrete GPU available as a PC card at roughly the same time as we release our console, that means our collaboration with AMD succeeded. Tá, colaboração com a AMD e tal, beleza. Tecnologia, usada em vários mundos, tal, não sei o quê.
our console. Tá, cara, tá enrolando ainda. This continuous improvement RDNA 2, technology means it's diferente. dangerous to rely on teraflops as an PS4 flop. and CU count should be avoided as well. RDNA 2 CU, diferente do PS4, claro, claro. PlayStation 4, A tecnologia RDNA 2 é diferente da tecnologia do PlayStation 4, que é GCN. A gente já sabe. A gente já sabe disso. Não sei se vocês sabem, né? O PlayStation 4 não era nem RDNA 1, era GCN. O Xbox também, o atual. In fact, the transistor count for a PlayStation 5 CU is Esse é o Mark Cerny, né? Engenheiro do PlayStation, responsável pelo desenvolvimento do console. PlayStation 5 GPU is backwards compatible with PlayStation 4. What does that mean? One way you can achieve backwards compatibility is to put the previous console's chipset in the new console, like we did with some PlayStation 3s, but that's of course extremely expensive. A better way is to incorporate any differences in the previous Vai rodar PlayStation 3? into the É o new chip console's dedicado? system chips. PlayStation 2 também? Even Ah, não, né? if Que o PlayStation 3 rodava, né? logic and feature set that PlayStation 4 and Ah, o PlayStation 5 vai rodar PlayStation 4 Pro e PlayStation 4. modes. One advantage of this Só, strategy is that mais nada? once backwards compatibility is in the console, it's in. Em modo nativo, o PlayStation 5 roda PlayStation 4 Pro e roda o PlayStation 4 Legacy. Achieving this unification of functionality took years of efforts by AMD, as any roadmap advancement creates a potential divergence in logic. Running PS4 and PS4 titles at boosted frequencies has also added complexity. Eu acho que tá pior que faculdade à distância ou vida de gamer. Code just can't handle it. Testing has to be done on a title-by-title basis. Results are excellent, though. We recently took a look at the top 100 PlayStation 4 titles as ranked by playtime, and we're expecting almost all of them to be playable at launch on PlayStation 5. With regards to new features, as I said, Tá meio atrasado o áudio aqui, né, galera? Eu vou tentar arrumar aqui. but at the same time not to require use of the new GPU Peraí, vai dar uma paradinha rápida, tá? capabilities. For more than a decade, GPUs have imposed a restriction on game engines. Software handles vertex processing, but for the most part, dedicated hardware is responsible for the triangles and other geometry that the vertices form. Curso de engenharia sem sair de casa, é boa. It's not possible to do even basic optimizations, such as aborting processing of a vertex if all geometry that uses Motor de engenharia, de geometria, new features. PlayStation 5 has a new unit called the Geometry Engine, which brings handling of triangles and other primitives under full programmatic control. As a game developer, you're free to ignore its existence and use the PlayStation 5 GPU as if it were no more capable than the PS4 GPU, or you can use this new intelligence in various ways. Retrocompatibilidade só falou com o PlayStation 4, não falou mais nenhum, Fábio. Só com o PlayStation 4 mesmo. Agora vai explicar o desenvolvimento de células. Shaders primitivos. Tá falando sobre geometria, né? Motor para geometria, é Geometry Engine, é um engine, né? Including smoothly varying level of detail, addition of procedural detail to close-up objects, and improvements to particle. Eu tô quase dormindo aqui, imagina o pessoal que tá lá assistindo. Another major new feature of our custom RDNA 2-based GPU. Ray Tracing baseada na GPU. Same strategy as AMD's upcoming PC GPUs. The CUs contain a new specialized unit called the intersection engine, which can calculate the intersection of rays with boxes and triangles. To use the intersection engine, first you build what is called... Ah, também não é novidade, o Xbox One X também é Ray Tracing baseado em hardware. All of your geometry. There's a Curva de specific set of aceleração. formats you can use. They're variations on the same BVH concept. Then, in your shader program, you use a new instruction that asks the intersection engine to check a ray against the BVH. While the intersection engine is processing the request, É muita coisa técnica ali, né? Acho que coisa que não precisava, né? are free to do other work. Having said that, the ray tracing instruction is pretty memory intensive, so it's a good mix with logic-heavy code. There's of course no need to use ray tracing. PS4 Ray Tracing, graphics áudio, engines iluminação, will run just sombra, fine. reflexão. Cara, isso aí a gente já sabe. It presents an Ray opportunity Tracing já vai também trabalhar com áudio no Xbox Series X também, melhorar áudio, iluminação global, sombras, reflexões. That should be enough for É porque pra gente não é mais novidade isso, porque o Series X já vai ter tudo isso, né? More of the GPU invested in ray tracing, it should be possible to do some very nice global illumination. Having said that,
Adding ray-traced shadows and reflections to a traditional graphics engine could easily take hundreds of millions of rays a second, and full ray tracing could take billions. How far can we go? I'm starting to get quite bullish. I've already seen a PlayStation 5 title that's successfully using ray tracing-based reflections in complex animated scenes with... Claro, cenas animadas com alta complexidade de reflexão e efeitos de luz e sombra. Isso aí é ray tracing, claro, isso aí tem que ter. And what frequency do we run it at? This is a balancing act. The chip has a cost, and there's a cost for whatever we use. Luiz Cássio, olha as sombras, o cara com a cabeça torta quase dormindo. Higher frequency. Let me show you why. Here's two 36 CU, 1 GHz versus 48 CU, 0.75 GHz. Configurations too seriously. If you just calculate teraflops, you get the same number. But actually the performance is Esse aí é o PlayStation 4 Pro, né? 4.6 teraflops. That's just one part of the GPU. There are a lot of other units. And those other units all run faster when the GPU frequency is higher. At 33% higher frequency, rasterization goes 33% faster. Processing the command buffer goes that much faster. The L2 and other caches have that much higher bandwidth, and so on. About the only downside is that é verdade, Jeffrey, verdade. Further away in terms of cycles. But the large number of benefits more than counterbalance that. As a friend of mine says, a rising tide lifts all boats. Also, it's easier to fully use 36 CUs in parallel than it is to fully use 48 CUs. When triangles are small, it's much harder to fill all those CUs with useful work. So there's a lot to be said for faster, assuming you can handle the resulting power and... Eu nunca vi uma apresentação tão chata, cara. Nunca vi. Acho que nem os meus piores professores da faculdade. Ó, tá falando de consumo de energia ainda da CPU. Electrical power games will consume and how much heat will be produced as a result inside of the console. Power consumption varies a lot from game to game. When I play God of War on my PS4 Pro, I know the power consumption is high just by the fan noise. But power isn't... Quando joga o God of War no PlayStation 4 Pro, o consumo de energia é alto porque o ventilador, né, a ventoinha, ela roda muito rápido. Claro, o PlayStation 4 parece que vai sair voando. Which is, I suspect, why Horizon's map screen, with its low triangle count, makes my PS4 Pro heat up so much. Our process on previous consoles has been to try to guess what the maximum power consumption... É verdade, Jeffrey. Vamos jogar Power Rangers. Power Rangers é só no dia 26, né? Amanhã são 3 jogos no Game Pass. Eu trouxe o vídeo no canal principal ainda há pouco, uns 6 jogos que estão entrando no Game Pass. Quem não viu, vai lá e assiste que dá tempo. Assiste no canal do Xbox principal o vídeo do Game Pass, o último que saiu. Depois volta aqui que o cara vai estar falando a mesma coisa ainda. É, Raí, tá bem difícil, Raí. PlayStation 5 is especially challenging because the CPU supports 256 bits nativos de instruções na CPU do PlayStation 5. É maior porque provavelmente e também o consumo é menor. Nós precisamos setar a CPU, um clock substancial, mais baixo, não sei o que. Cara, é enrolação por enquanto. Fala o poder, fala quanto roda, fala quantos gigahertz, fala quantos núcleos, fala tudo isso agora. RDNA2, claro. CUs are large. Each has 62% more transistors than the CUs we were using on PlayStation 4. So, if we compare transistor counts, 36 RDNA2 CUs equates to roughly 58 PlayStation 4 CUs. It is a fairly... São 36 só unidades computacionais. O Xbox Series X tem mais, né? Verdade, Michael. Começou o Open Beta, né? Eu nem fiz vídeo sobre isso. Me esqueci, não. Passou batido pra mim. TRWL pode ser que
Teremos sim a live na sexta, vamos ver. Rather than running at constant frequency and letting power vary based on the workload, we run at essentially constant power. É muita enrolação, é muita enrolação. We then tackled the engineering challenge of a cost-effective and high-performance cooling solution designed for that specific power level. In some ways, it becomes a simpler problem because there are no more unknowns. There's no need to guess what power consumption the worst-case game might have. As for the details of the cooling solution, we're saving them for our teardown. I think you'll be quite happy with what the engineering team came up with. So, how fast can we run the GPU and CPU with this strategy? The simplest approach would be to look at the actual temperature of the silicon die and throttle the frequency on that basis. But that won't work. It fails to create a consistent PlayStation 5 experience. It wouldn't do to run a console slower simply because it was in a hot room. So rather than look at the actual temperature of the silicon die, we look at the activities that controlador de energia, CPU, GPU, on that basis, which makes everything deterministic and repeatable. While we're at it, we also use AMD's tecnologia AMD Smart Shift, any unused power from the CPU to the GPU so it can squeeze out a few more pixels. Mais The pixels. benefits of this strategy are quite large. Running a GPU at 2 GHz was looking like Ô Diogo, pior que eu não sei, cara. old fixed frequency strategy. With this new paradigm, we're able to run way over that. In fact, we have to Frequência da GPU 2.23 GHz. 2.23 GHz so that we can guarantee that the on-chip logic operates properly. 36 CU 10.3 teraflops, galera. É menor, não é mais poderoso, tá? 10.3 teraflops. O Xbox Series X é mais poderoso. Tá aqui, 10.3 teraflops. But now we can run it as high as 3.5 gigahertz. In fact, it spends most of its time at that frequency. That doesn't mean all games will be running at 2.23 gigahertz and 3.5 gigahertz. When that worst-case game arrives, it will run at a lower clock speed, but not too much lower. To reduce power by 10%, it only 10.3 teraflops é o poder total da GPU do PlayStation 5, tá? 1.7 teraflops de diferença em relação ao Xbox Series X. For PlayStation gamers. The final of our 3 principles was about finding new dreams. It's important for us on the hardware team to find new ways to expand or deepen gaming, and that's what led us to a focus on 3D audio. As players, we experience the game through the visuals, through audio, and through the feedback we receive from the controller, such as rumble or haptics. Personally, I feel a game is just dead without audio. Visuals are, of course, important, but the impact of audio is huge as well. At the same time, the audio team on a game project has to do a lot with a little. For example, on PlayStation 4, there's fierce competition for the Jaguar CPU cores. Audio typically ends up getting just a fraction of a core. That's not much of a computational resource, particularly when you consider that the visuals run at 30 or 60 frames a second, but audio processing needs to happen at almost 200 times a second. So, it's been tough going making forward progress on audio with PlayStation 4, particularly when PlayStation 3 was such a beast when it came to audio. The SPUs in Cell were almost a perfect device for audio rendering. Simple pipelined algorithms could really take advantage of asynchronous DMA and frequently reached 100% utilization of the floating point unit. There's unfortunately nothing comparable on PlayStation 4. Probably the most dramatic progress in the PlayStation 4 generation has been with virtual reality. The PSVR hardware has its own audio unit. It supports about 50 pretty decent 3D sound sources. And this provided a hint as to where we could go with audio, as well as some valuable experience. Not to oversimplify, that meant audio had to be part of the console. It couldn't be a peripheral. The second goal was to support hundreds of sound sources. We didn't Falando sobre áudio agora, galera. Pick and choose what sounds would get 3D effects and which wouldn't. We wanted every sound in the game to have dimensionality. O que saiu de importante aqui é que o PlayStation 4 terá 10.3 teraflops. O Xbox Series X tem 12, então ele é inferior ao Xbox Series X. Já falou do poder, né, do poder dos teraflops, 10.3.
and instead used lots of 3D audio sources for raindrops hitting the ground at all sorts of locations around you, then at some point your brain would take a leap and you'd begin to have this feeling of real presence inside the virtual world of the game. This has the capacity to affect your appreciation of the game, just like music in a game does. The concept of locality is simpler. Eu tô quase encerrando a live, galera, sério. Tá chato, né? Tá bem chato, né? This can immerse you further in the game, and it can also directly enhance the gameplay. To use Dead Space as an example, I know, old school. You're fighting enemies in fairly dark, spooky locations. Back in the day, if you played the game using the TV speakers, you could tell that there was one last enemy growling and hunting you down, but it was difficult to tell quite where that enemy was. With headphones, you could tell that the enemy was somewhere on the right, which let you deduce, if you couldn't see it, that it must be somewhere behind and to your right. But with 3D audio with good locality, the idea is you know the enemy is precisely there, and you turn and you take it out. So, how do we know where a sound is coming from in the first place? Well, all those bumps and folds in the ear have a meaning, evolutionarily speaking. O PS5. É porque tu falou tanto de PlayStation 4 aqui. O PlayStation 5 terá 10.3 teraflops, é isso. Vou repetir pra todo mundo que tá chegando, ó. PlayStation 5 já foi revelado 10.3 teraflops. PlayStation 5, 10.3 teraflops. 10.3 teraflops. Não adianta falar mais nada, ele é inferior, tá? Ele é inferior. Não importa o que tem de tecnologia e enrolação pra justificar isso, não tem. O Xbox Series X é mais poderoso que o PlayStation 5. Here's part of one. The vertical axis is the frequency. The horizontal axis is the direction. Verdade, Jeffrey, falei errado. Desculpa aí. Degree of attenuation of the sound at that frequency. The HRTF is as unique to an individual as a fingerprint is. In fact, you're looking at mine right now. SSD, pra chegar na hora de divulgar, deixar até, tipo, foi até bem rápido, né, pra divulgar o teraflops, pra não deixar como foco na apresentação, porque ele é mais inferior. Isso aí, a Sony tentou fazer isso, mas todo mundo já sabe que o PlayStation 5 tem 10.3 teraflops, tá? É pouco? Não é. É bastante coisa, mas o Series X tem mais. Poder é poder, cara, só que assim, ó, depende como que a empresa e os developers vão utilizar esse poder. No Series X tá bem claro que tá disponível para os desenvolvedores usarem várias funções do console ali muito tops. Que tem um Quick Resume, tem um esquema de compressão automática, automaticamente os jogos retrocompatíveis vão ficar melhores por inteligência artificial no Series X também. Collectively, we're referring to the hardware unit and the proprietary algorithms we run on it as Tempest 3D Audio Tech. The meaning of 3D audio and technology should be pretty obvious here. As for Tempest, I feel it really reflects our goals with audio. It suggests a certain intensity of experience and also hints at your presence within it. We're calling the hardware unit that we built the Tempest engine. It's based on AMD's GPU technology. We modified a compute unit in such a way as to make it very close to the SPUs in PlayStation 3. Remember when I said that they were ideal for audio? So the Tempest engine has no caches, just like an SPU. All data access is via DMA, just like an SPU. Our target was that it would have more power than a CPU, thanks to the parallelism that a GPU can achieve, and that it would be more efficient than our GPU, thanks to the SPU-like architecture. The goal being to make possible near 100% utilization of the CU's vector units. Where we ended up is a unit with roughly the same SIMD power. Galera, eu tô entediado com isso aí já. Eu tô entediado, sério. Como o Vingador Bramps colocou agora aqui no Twitter, eu tô dando uma olhada aqui. Até tô olhando o Twitter, não tô nem escutando o cara, tá? Não tô nem lendo o que ele tá falando ali. Cara, falando 5.000 fontes de som, tá falando um monte de algoritmo e de não sei o que, galera. Tá enrolando ainda. Ó, melhor áudio pra tudo, milhares de vantagens de som, presença e localidade, é tudo isso que ele tá falando aí, tá? Oh, é bosta, desculpa, é bosta. And finally, we wanted to be able to throw an overwhelming amount of processing power at the problem, and it wasn't clear what any peripheral might have inside of it.
In fact, with the Tempest engine, we've even got enough power that we can allocate some to the games, to the extent that games want to make use of convolution reverb and other algorithms that are either computationally expensive or need high bandwidth. But the primary purpose of the Tempest engine, algorithms that has to be invented, tuned, or implemented to realize our vision for 3D audio, is... Engraçado é o sorrisinho discreto dele, né? Bem engraçado. The use of HRTFs in games is quite complex. Before, I talked about making a sound source appear as if it's coming... Cara, mas o jeito que a Microsoft chegou e foi revelando foi, acho que, bem melhor pro público, né? Revelou tudo ali, ó. Lê o que você quiser aqui, ó. Você pode ler o que se te interessa. Revelou lá em texto, revelou no Twitter. Cara, seria muito chato se ficasse o Phil Spencer falando isso igual ele aqui, ó. Tá falando. Sem uma coisa dinâmica, sem mostrar muita coisa, sem mostrar um jogo rodando. É muito chato. É como um cara apresentando um PowerPoint, como o Bramps falou lá no Twitter mesmo. The sound source might have a size to it, meaning it should feel as if it's coming from an area rather than a single point. There's also whole categories of approaches to be handled. 3D audio can be implemented using individual processing of 3D sound sources. But alternatively, ambisonics can be used for 3D audio. Ambisonics is somewhat like the spherical harmonics used in computer graphics. And finally, there's audio devices. The player might be using headphones or TV speakers or have a higher-end surround sound setup with 6 or more speakers, all of which need different approaches. That's a lot of variations. It's nice to have the computational resources of the Tempest engine, but it's clear that achieving our ultimate goals with 3D audio is going to be a multi-year... Diogo, Jeffrey, Gado Demais, Fábio, galerinha que tá aí, cara, eu vou encerrar, tá? Eu tenho que ir no mercado ainda, porque aqui em Floripa só teve 3 casos de coronga e em 500 mil habitantes tem um monte de gente apavorada aí de esvaziar o mercado pra ficar trancado dentro de casa. Então eu tenho que ir no mercado comprar algumas coisas antes que acabe. E eu vou aproveitar agora que tá chato demais, vou encerrar a live e vou no supermercado, tá, pessoal? Vou fazer isso agora. Agradeço a presença de todos. Não terá mais nada relevante, com certeza. Se tiver, depois eu trago em um vídeo do canal. Eu coloco no Twitter. Então segue lá no Twitter, só Xbox Oficial. Ó, falando sobre audio devices ainda. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Se ele for mostrar o console, depois vocês podem assistir outras lives que estão rolando no YouTube, porque tá complicado, não mostrou nada. Se ele for mostrar é no final e eu tenho que sair. Tá, então eu vou sair agora. Se ele mostrar o console, vocês vão no YouTube, tem bastante gente fazendo live. Tem o Sala do AMX Gameplays fazendo, tem muita gente fazendo live lá. Assiste lá, cara. Eu vou no mercado, porque tá muito chato conseguir aguentar até o final pra ver o console. Eu vejo no celular depois. Beleza, pessoal? Valeu, brigadão, Jadson, só Xbox Games também. Quem não é inscrito no só Xbox principal, tá aqui no YouTube também o canal Só Xbox. Tem vídeo todo dia e aqui live quase todos os dias. Muito obrigado, falou, Jadson, tchau. Tchau, pessoal. Não dá pra aguentar mais, desculpa. Tô indo embora indignado, tá? Falou. Cara, tô saindo daqui indignado. P da vida mesmo, sério. P da vida.